Olá, meu nome é Lucas e nesse vídeo eu vou te explicar os conceitos básicos do funcionamento do estoque no nosso sistema. Cada produto ele possui um saldo, né? E esse saldo ele pode ser aumentado ou então diminuído. Para aumentar esse saldo, a gente faz essa operação através de compras, de alterações, do cancelamento ou então devoluções de vendas, né? Ou pedidos que você faça no sistema. Para diminuir esse saldo, alterações também, né? Alterando essa quantidade desse saldo ou então vendas. Além do saldo de cada produto, a gente tem uma unidade de medida, que a mais comum é unidade, mas a gente pode contar como metro, centímetro, milímetro, etc. Então, para exemplificar, digamos que eu tenha cadastrado no meu sistema um produto que chama maçã, né? E esse produto ele se inicia com saldo zero, né? E aí a gente faz uma compra de 100 unidades, né? Então essa compra ela vai alterar esse saldo de 0 para 100. Seguindo aqui no exemplo, digamos que a gente fez 3 vendas. Na primeira venda eu vendo 10 unidades dessa maçã, na segunda venda eu vendo 15 unidades de maçã e na terceira venda eu vendo 7 unidades de maçã. Então, no final do dia, quando a gente for verificar o saldo dessa maçã no sistema, o saldo final vai ser 68, né? Ou então, outro exemplo, digamos que tenha acontecido algum acidente e 8 das maçãs estavam estragadas, né? Então, a gente precisa ir lá no sistema e fazer uma alteração para remover essas 8 maçãs. Depois dessa remoção dessas 8 maçãs, né? A gente tinha um saldo de 68 e agora esse saldo passa a ser 60. Então, é assim que funciona o saldo dos produtos. Conforme você vai fazendo as operações, esse saldo vai sendo alterado de acordo com o tipo de operação que você for fazer no sistema. Eu vou exemplificar agora uma situação onde que o saldo dessa maçã ele fica negativo e como que isso impacta no sistema, né? Digamos que a gente tem um saldo de 10 maçãs e acontece alguma compra, né? E essa compra ela não é lançada no sistema, né? Ou por algum motivo você não tem o tempo de fazer aquele lançamento, você esqueceu de lançar ela no sistema, alguma coisa desse tipo. Digamos que a gente fez aí durante o dia vendas de 30 maçãs. Então a partir de agora o meu saldo é de menos 20 maçãs. Né? O sistema ele não bloqueia o cadastro de vendas e ele permite que você lance essa compra depois, porque nem sempre a gente vai ter a organização ali de estar lançando sempre que chega uma mercadoria, às vezes esquece, às vezes a semana foi um pouco mais corrida e não tem tempo, e por isso que a gente permite esse saldo ficar negativo nessas ocasiões, né? Então, o primeiro tipo de operação que eu vou mostrar aqui que altera esse saldo é a alteração do estoque, né? Se você for aqui no menu, vai ter um menuzinho aqui que chama alterar estoque. E aí você clicando nele, você tem essa tela aqui que é muito simples, né? Primeiro a gente tem um campo aqui de destinatário e remetente. Você comprou uma mercadoria em um fornecedor, então você tem que colocar aqui ele como remetente da mercadoria, o nome do fornecedor. Se você está entregando essa mercadoria a um terceiro responsável por essa operação, então você coloca aqui como destinatário, mas esse campo aqui não é obrigatório. Nesse exemplo eu nem vou fazer o preenchimento dele. E aí, para a gente fazer essa operação, a gente vai vir nesse botão aqui de adicionar itens, né? Depois que eu clicar aqui, eu vou pesquisar qual é o item que eu quero alterar. Então eu clico aqui e digito o item que eu quero fazer essa alteração. Eu vou selecionar aqui a maçã. Quando eu selecionar essa maçã, aqui vão ter algumas informações. Aqui tem a quantidade atual, né, que representa aquele saldo que eu falei no início do vídeo. E aqui eu tenho duas opções. Eu tenho como dar entrada, quando eu vou somar nesse saldo dessa maçã, ou então saída, né? Eu posso alternar aqui o que eu quero fazer. Ou então nesse botãozinho aqui. Aqui eu tenho duas opções, né? Eu posso digitar a quantidade que eu vou somar ou subtrair esse saldo aqui diretamente, porque quando eu colocar a quantidade, ele vai calcular o valor final. Por exemplo, eu coloquei aqui 10 de quantidade, ele vai calcular que o meu valor final do meu saldo vai ser 110. Mas eu tenho outra opção aqui também, que é colocar diretamente a quantidade final, né? Por exemplo, se eu tenho 100 unidades e eu quero dizer que a partir de agora eu tenho 50. Então eu posso digitar aqui diretamente na quantidade final, que ele vai calcular exatamente qual a operação que deve ser feita, né? Então, se minha quantidade final de maçãs vai ser 50, a operação que tem que ser feita é uma saída de 50 maçãs. Aqui também, além de digitar uma quantidade final menor do que a quantidade que existe, você também consegue colocar uma quantidade maior.
Por exemplo, se eu colocar aqui que são 150 a quantidade final, ele vai calcular que eu estou querendo dar uma entrada de 50 maçãs, né? Aí depois que eu fiz esse processo aqui, eu vou adicionar, né, nessa lista, e aqui eu posso ir seguindo, adicionando os itens referentes a essa alteração. Se tivesse outros itens aqui, eu poderia ir colocando aqui nessa lista. Depois aqui eu posso colocar alguma observação referente a essa operação, né? Isso aqui vai ficar registrado. Por exemplo, se for alguma perda de mercadoria, você pode colocar aqui alguma observação, com qual foi o motivo dessa perda. Esse campo é livre aqui, mas ele também não é obrigatório. Você pode colocar caso for necessário. E aí depois que você preencher tudo isso aqui, você vai clicar em aplicar, que ele vai consolidar essa operação, né? Pronto, eu fiz isso, ele já alterou o meu saldo do estoque. Então, agora eu vou mostrar como é que você faz outro tipo de operação aqui, que são as operações de compra, que fica nesse menuzinho aqui, né? Para você inserir uma nova compra, você clica aqui nesse menu de comprar itens, né? Então, ele é bem parecido assim com a operação de estoque, né? Aquela que você pode colocar entradas ou saídas. Só que as compras, né, como o nome já diz, é uma entrada. Ele vai apenas adicionar no saldo do estoque do item, né? E aqui a gente tem a primeira opção aqui, que é cadastrar essa compra a partir de um arquivo XML. Quando você faz qualquer compra em qualquer empresa, quando a nota fiscal é emitida, esse documento XML ele vem juntamente com a nota fiscal. Então, para facilitar, você pode vir e jogar esse XML aqui no sistema, que essas informações referentes a essa compra vão ser todas importadas aqui para essa lista. A única questão que você vai ter que fazer é vincular os itens dessa compra com os itens que você tem cadastrado no sistema. Mas ele puxa as informações de quantidade, ele puxa informações de valor. Isso facilita bastante na hora de você importar uma compra aqui no sistema. Uma coisa que as pessoas costumam ter confusão em relação a essa questão de entrada de nota, né, é a partir do termo estoque fiscal, né? Quando a gente insere aqui um XML de uma nota fiscal, esse XML não vai fornecer uma informação fiscal aqui para o sistema. O único momento que o sistema ele vai comunicar com a Cefaz, né, que é a Secretaria da Fazenda, é no momento que você clica lá no botãozinho de emitir nota. Esses dados que você está importando aqui é para você ter seu controle interno da sua empresa, sobre o saldo, as quantidades, etc. Mas não é uma informação fiscal, é um controle interno seu. Então, caso eu tivesse importado a nota, né, os itens já iriam estar aqui, mas eu vou fazer o exemplo aqui eu importando manualmente, que é também outra opção que a gente pode fazer. A gente vai clicar nesse botão de adicionar, né, e vai ser o mesmo processo, né, só que aqui a gente tem outras informações. A gente vai selecionar o item aqui, da mesma forma a gente vai se deparar com a quantidade desse item, né. E a gente tem outra informação que é essa média de custo unitário. Essa média ela é calculada de acordo com as outras compras que você fez, né? No meu caso aqui está 1. Então, se eu fizer uma compra aqui que a maçã custe R$2, por exemplo, esse custo ele já vai ser recalculado novamente. Eu posso colocar o valor unitário e a quantidade, que ele vai me calcular o valor total. Por exemplo, se agora eu paguei R$2 e eu comprei 100, quando eu tirar o foco aqui desse campo, ele vai calcular aqui 200 para mim. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso falar que eu paguei R$150 por 100 unidades e ele vai me calcular aqui o valor unitário, que é R$1,50 por unidade. É o mesmo conceito lá da parte de alterar o estoque. Você tem a possibilidade de começar pelo valor unitário ou então pelo valor total, que ele vai fazer automático aqui. Depois de adicionar todos os itens referentes a essa compra, a gente tem um campo aqui que é chamado de custo extra. Esse custo aqui você pode botar um valor referente a qualquer outro custo que não seja o custo do produto relacionado a essa compra. Por exemplo, isso aqui é muito comum você colocar o frete aqui, né? Digamos que você pagou de frete R$25, né? E aí o valor total dessa compra ela vai ser adicionada com esse custo extra. Ele é muito determinante para calcular aquela média de custo unitário, né? Ele vai ratear aqui entre todos os itens e ver quanto que você pagou de frete por cada unidade desse item. É muito bom para você ter esse dado lá no relatório, né? Aqui, depois que a gente seleciona essas opções, diferente da operação, a gente tem umas opções adicionais. Vou até tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. Passando aqui, a gente tem a opção de selecionar o fornecedor, né? Dentre os fornecedores cadastrados no sistema.
Se não tiver aqui, você tem que ir lá na parte de pessoal e cadastrar um fornecedor. A gente tem como colocar aqui a data dessa compra, que é um dado também obrigatório. A gente consegue colocar o número dessa nota fiscal, agora não é obrigatório, né? Tipo, se for uma compra sem nota fiscal, você pode deixar em branco. E aqui a gente tem uma opção de compra realizada, né? Significa que esses itens, essa compra foi uma compra consolidada e esses itens já estão no seu estoque. A outra opção que a gente tem aqui é a cotação de preço, né? Que ela serve para você registrar o preço de mercadorias em diferentes fornecedores, né? Depois fazer a comparação entre eles e aceitar a compra posteriormente, né? A melhor opção que você tem aí para fazer essa compra. Mas aqui eu vou simular uma compra realizada, né? E aí, passando para frente aqui, a gente tem a possibilidade de configurar como que essa compra foi paga relacionado com o nosso financeiro, né? Ele já cria esses registros para a gente de qual conta que saiu o recurso, como que foi pago, se foi uma compra dividida. Você pode colocar todas essas informações aqui caso você clique em sim, né? Para cadastrar a questão do financeiro. E aí depois que a gente acabar tudo, a gente clica aqui em salvar e aí ele vai consolidar a operação caso for uma compra realizada, né? Outro tipo de operação que a gente tem aqui é a operação que é realizada quando a mesa é fechada. Essa é uma sinalização que o sistema já pode consumir os itens do estoque. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma cerveja, né, que é um item simples, então quando eu finalizar essa mesa, essa cerveja vai ser consumida do estoque. Também tem aquele exemplo de itens que possam ter uma ficha técnica, né? Por exemplo, aqui se eu tivesse na ficha técnica desse item aqui, dessa pizza, calabresa, milho, queijo, tomate, tudo que tivesse relacionado com essa ficha técnica desse item também iria ser consumido, né? Essa quantidade iria ser removida lá no saldo do item no estoque. Além disso, né, outro caso é o cancelamento desse pedido. Ao invés de remover os itens, ele devolve esses itens para o saldo do estoque. Ou seja, essa mesa ela foi cancelada, então os itens devem voltar lá para o saldo do estoque. Por último aqui, se a gente quiser saber os saldos dos itens, né, a gente pode vir aqui no relatório de estoque. E aqui vão ser listados todos os itens e seus respectivos saldos, né? A gente tem a possibilidade aqui de imprimir uma lista completa, que seria visualizar todo o estoque de todos os itens do sistema, né? E aí nessa lista eu consigo ordenar pela quantidade, então eu posso ver o que tem mais, o que tem menos, ou então eu consigo aqui também ordenar pelo nome do item, em ordem alfabética. E aí aqui consigo também ver informações de um item esporádico. Por exemplo, a gente estava trabalhando aqui com a maçã, eu consigo ver aqui, se eu clicar nele aqui, eu consigo ver informações sobre a quantidade atual, a quantidade reguladora, que é essa quantidade que vai determinar quando que esse item está em falta, essa média de custo que é calculada de acordo com as compras, o custo total desse estoque, que é aquela média de custo vezes a quantidade, o valor de revenda, que é por quanto que eu vendo esse produto, né? Se ele for uma matéria-prima, eu não revendo ele vai aparecer aqui zerado. Aqui a gente consegue ver também as últimas alterações desse item no sistema e qual foi o tipo, né? Por exemplo, a gente fez aqui 2 alterações desse item, né? Que é aquele primeiro exemplo lá na tela de alteração. E a gente fez uma compra desse item também. Então aqui eu consigo ver todo esse histórico desse item. Um detalhe importante para o estoque funcionar é que a gente deve criar uma rotina de verificação das quantidades reais com as quantidades que tem no sistema, né? A gente tem que criar esse costume de toda semana, ou então de 15 em 15 dias, fazer uma contagem do estoque e verificar se tem alguma diferença, alguma coisa foi esquecida de ser lançada, porque só assim você vai conseguir se beneficiar da questão dos saldos do estoque. Então é isso, né? Assim, tem mais algumas coisinhas, alguns detalhes, mas eu quis fazer um vídeo enxuto aqui para mostrar basicamente como é que funcionam as principais funções. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários ou então entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente esclarece qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de coisa assim. E é isso, valeu!